Primeiramente, queria agradecer a todos que disponibilizaram tempo para participar do Passe Emergencial, oficina de produção de uma solução para o combate ao coronavírus, onde temos o tema Plano de Biossegurança da UFAM. Esse passe tem como orientador responsável o professor Dr. Wenderson Gomes dos Santos e participam os discentes Luiz Felipe Lima, Vanessa e Bruna, todos estudantes do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Amazonas. No final de abril do ano de 2020, a Universidade Federal do Amazonas apresentou seu plano de contingência frente à pandemia da doença do Covid-19 para sua comunidade, o qual apresenta, entre os seus objetivos gerais, orientar os cuidados e procedimentos básicos a serem adotados pela comunidade para a manutenção das atividades da instituição, no período de retorno das atividades presenciais, quando o cenário epidemiológico permitir, para que possamos criar uma cultura de diminuição dos danos nesse novo cenário. Na intenção de cumprir esse objetivo, o Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do Novo Coronavírus solicitou a criação da Comissão de Biossegurança da Universidade Federal do Amazonas, a qual foi instalada pela Portaria GR número 907, de 22 de maio de 2020, para a elaboração deste documento. Sob coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento, foram reunidos conhecimentos de pró-reitores, diretores, professores e o corpo técnico administrativo com experiência na temática, para que fosse criado um documento que respondesse à complexidade das demandas de uma instituição como a UFAM. A UFAM possui 6 campos no estado do Amazonas, além de um hospital universitário e 3 unidades acadêmicas da área da saúde externas ao campus de Manaus. Os cinco campos são localizados em Coari, Benjamin Constant, Humaitá e Parintins. A UFAM reconhece as grandes dificuldades de logísticas e transporte no interior do estado. Com isso, ao olhar para todos esses fatores com muita sensibilidade e cuidado em busca de defender primeiro a vida, a UFAM está apresentando um plano de biossegurança com medidas voltadas para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades administrativas e acadêmicas da instituição, visando a saúde do ser humano, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Estão presentes nesse documento as orientações gerais de biossegurança para toda a comunidade universitária, diretrize para todos os gestores levantarem suas demandas para o funcionamento e desenvolvimento das atividades presenciais na UFAM. Além dessas orientações, este plano apresenta qual método e informações serão utilizados para a avaliação do risco de cada município onde atua a UFAM. E é esta avaliação que permitirá o retorno das atividades, bem como o grau de ocupação dos espaços coletivos. As diretrizes e orientações estão organizadas por etapas e serão atualizadas conforme a evolução da doença no país e as mudanças do cenário epidemiológico. Este plano de biossegurança ele tem como objetivo preservar a vida de cada membro da comunidade UFAM por meio da orientação e a todos a fim de manter um ambiente institucional seguro e saudável no contexto do Covid-19 e estabelecer procedimentos para o retorno de atividades presenciais de ensino, pesquisa, extensão, administração e serviços de prevenção à disseminação do novo coronavírus. O plano de biossegurança da UFAM também traz este item, classificação das etapas e ações possíveis. Ou seja, ele vai trazer uma lista de perguntas em que é possível avaliar o risco e verificar se há uma possível flexibilização.
Essa lista é dividida em 3 dimensões. A primeira dimensão é a capacidade instalada do serviço de saúde em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. A segunda dimensão, que é a velocidade de progressão da epidemia. E a terceira dimensão, que é o grau de isolamento. E com essas 3 dimensões foi elaborada essa lista de perguntas em forma de um checklist para avaliar o risco e verificar se é possível ou não a flexibilização. Como a gente pode ver, a primeira dimensão fala sobre a capacidade instalada do serviço de saúde, ou seja, como que estão as UTIs e sua capacidade, a taxa de ocupação e insumos, entre outros. A segunda dimensão vai falar sobre a incidência de casos ou a mortalidade da síndrome respiratória aguda grave nas últimas 2 e nas últimas 3 semanas, e o grau de isolamento se está sendo efetivo ou não, ou seja, acima de 50% nas 2 últimas semanas. Com o total de respostas afirmativas, é possível classificar o nível de risco, ou seja, se a quantidade for baixa, de 0 a 5 ou de 0 a 6, o nível de risco vai ser alto e não vai ter evidências suficientes para a flexibilização. Se a quantidade for mediana, de 6 a 10 ou de 7 a 11, ela vai atender parcialmente as condições mínimas para a flexibilização. Mas se a quantidade de respostas afirmativas for alta, de 11 a 12 ou 12 a 13, o nível de risco vai ser considerado baixo e vamos ter evidências favoráveis para a flexibilização. O plano de biossegurança também, além do checklist e do quadro de relacionando o nível de risco com flexibilização, também dispõe de 5 anexos para oferecer uma melhor orientação. O primeiro anexo, ele fala sobre as diretrizes e orientações para as atividades presenciais que cada gestor de unidade deve atender nas atividades que forem pertinentes à sua unidade, ou seja, algumas medidas de distanciamento social, medidas de proteção individual, de higienização, de comportamento e em relação às aulas de campus e saídas para aulas práticas. O segundo anexo ele fala sobre os itens de material de higiene, limpeza e desinfecção para as unidades por 2 anos, ou seja, uma lista contendo materiais como álcool, detergente, jalecos descartáveis, máscaras, entre outros. O terceiro anexo ele fala sobre os setores da UFAM mapeados no plano, ou seja, setores como restaurante universitário, auditórios, bibliotecas. Vai indicar também qual o grau de risco em cada setor, quais são as ações de distanciamento e qual a recomendação de rotina de arejamento, se é recomendado no mínimo 15 minutos, meia hora ou 60 minutos, com janelas abertas e portas também. O anexo 4 fala sobre o cálculo de lotação dos espaços fechados, como salas de aulas, laboratórios e secretarias. Vai indicar uma fórmula relacionando a área útil e o índice de público calculado, resultando na quantidade de pessoas máxima permitida dentro do espaço fechado. E também vai indicar o tempo de permanência quanto ao fluxo, por exemplo, corredores dos prédios. E o último anexo, ele fala sobre quais são as unidades da UFAM que são mapeadas nesse plano de biossegurança. Dando continuidade, eu sou Vanessa de Souza Marinho, faço parte do programa Atividade Curricular de Extensão e vou falar sobre norma de segurança individual e consciência coletiva de uso de máscaras, pois a utilização de máscara é obrigatória para todas as pessoas, incluindo estudantes, servidores, terceirizados, público externo, visitantes e voluntários que estejam em qualquer ambiente da UFAM, mesmo que não apresente sintomas.
Toda pessoa que não estiver utilizando adequadamente a máscara nos espaços da instituição será orientada a fazê-lo e, caso se recuse, não poderá permanecer nos espaços. A comunidade universitária é responsável pela fiscalização. A UFAM fornecerá máscara para os servidores que exercem atividade em áreas clínicas e laboratoriais. Para os demais servidores, a universidade buscará parceria para a verificação da possibilidade de fornecimento. No caso dos discentes, a universidade promoverá estudos sobre a possibilidade de fornecimento de máscaras. As empresas terceirizadas contratadas pela universidade são responsáveis pelo fornecimento de máscara para seus colaboradores, bem como a fiscalização pelo correto uso. A UFAM é corresponsável pela fiscalização da entrega da máscara e cumprimento do seu uso adequado, bem como acompanhamento da incidência do Covid-19 nos colaboradores terceirizados, cabendo à empresa a responsabilidade em comunicar o Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do novo coronavírus. A UFAM é responsável pela fiscalização do uso adequado das máscaras pelo público externo, visitantes e voluntários que entrarem os espaços da instituição. Em busca de alternativa para minimizar o quantitativo de resíduos perigosos produzidos, a escolha do tipo de máscara deve levar em conta a ordem de prioridade conforme segue: preferencialmente de pano reutilizáveis, ocasionalmente máscara com filtro, e em caso de impossibilidade das anteriores, as máscaras cirúrgicas descartáveis podem ser usadas. Os servidores que não tiverem sua própria máscara deverão solicitar para a unidade com parcimônia. Recomenda-se a todos os membros da comunidade universitária o uso de máscara que estiver em ambiente externo à sua residência. Recomenda-se o uso de 2 máscaras por dia, trocando sempre que estiver úmida. As máscaras caseiras têm a duração média de 2 a 3 horas, podendo variar conforme a atividade que a pessoa fizer e o ambiente em que se encontra. Ainda assim, é necessário prestar atenção durante a utilização. Caso esteja úmida, é necessário a troca imediata, visto que o tecido molhado ou úmido tem uma eficiência menor na prevenção à disseminação do vírus. Cada indivíduo deve certificar-se de levar máscara extras para eventuais trocas, levar consigo saquinhos de papel ou plástico para acondicionar as máscaras usadas e não emprestar ou utilizar máscara de outras pessoas. A higienização das mãos ela deve ser feita primeiro por meio do uso de água e sabão. Se não tiver, efetuar a higienização através do álcool líquido, glicerinado ou álcool em gel 70%. A higienização das mãos ela deve ser feita em diversos momentos do dia, no início e fim de um expediente, após utilizar o banheiro, após tocar em superfícies sujas ou contaminadas, ao pentear o cabelo, ao manusear dinheiro, antes de comer, beber e manusear qualquer alimento. Em casos excepcionais, quando houver retirada da máscara, após tocar ou assoar o nariz, cobrir a boca para espirrar, também deverá seguir o mesmo procedimento. A universidade irá disponibilizar, controlar e repor em locais de fácil acesso para toda a comunidade universitária álcool líquido glicerinado e álcool gel a 70%. Como deve ser feito o comportamento individual e consciência coletiva? Deve manter os ambientes de uso coletivo sempre arejado com a rotina estabelecida, cabendo adaptação daqueles em que há exigência irrestrita e contínua de climatização ou isolamento do ar exterior. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço de papel
com ou sem máscara. Recomenda-se que tenha sempre um recipiente com álcool em gel para higienizar as mãos. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca. E mantenha sempre 1,5 m de distância entre você e qualquer pessoa. Não cumprimente outras pessoas com apertos de mão, abraços ou beijos. Não compartilhe objetos pessoais. Não empreste ou utilize máscara de outras pessoas. Recomenda-se que mantenha o isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintoma da doença por até 14 dias e informar o FAM. Fique em casa se não se sentir bem. Procure atendimento médico se sentir febre, tosse e dificuldade em respirar. Agora, no grupo de risco, serão considerados todo e qualquer servidor e estudante que se enquadra em uma das seguintes condições previstas na legislação vigente e na realidade ética amazônica: que, no retorno de viagem nacional ou internacional a serviço ou privada, apresente ou não sintomas associados à Covid-19, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, até o 14º dia contado da data do seu retorno. Que tenham filhos em idade escolar ou inferior, necessitando da assistência de um dos pais, enquanto vigorar a norma local que suspenda as atividades escolares ou em creches, por motivo relacionado à Covid-19. Idosos com 60 anos ou mais. E o responsável pelo cuidado de uma pessoa ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela Covid-19, desde que haja coabitação. Pessoas que apresentam sinais e sintomas gripais enquanto pendurar essa condição. Pessoas com imunodeficiências ou com doenças pré-existentes crônicas ou graves relacionadas em ato do Ministério da Saúde. Gestantes ou lactantes e os povos indígenas. Servidores pertencentes ao grupo de risco terão direito ao trabalho remoto mediante preenchimento de autodeclaração correspondente à condição que deverá ser encaminhada pelo SEI à sua chefia imediata para devidas providências. Estudantes pertencentes ao grupo de risco terão direito ao regime especial desde que apresente a autodeclaração correspondente à coordenação do seu curso para devidas providências. Os servidores e estudantes que tiverem confirmação suspeita de Covid-19 devem comunicar imediatamente ao FAM. Em caso de suspeita ou confirmação de Covid, o aluno ou servidor ele deve orientar-se ao seguinte protocolo, seguido pelos subcomitês locais, que é encaminhar a demanda ao setor de saúde do município responsável pela realização de testagem, monitorar as condições de saúde dos indivíduos suspeitos, comunicantes e dos casos confirmados e manter atualizadas informações de saúde por meio do Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do Novo Coronavírus. E nos casos previstos neste item, recomenda-se o isolamento social preconizado pela OMS.